Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Heitor e hoje a pintura é com espátula e eu começo já direto te mostrando como preparar a tela. O processo de preparar a tela é bem simples, eu apliquei 2 pinceladas de tinta na tela e agora com um pano úmido, com um pouco de solvente eco, eu espalho por toda a tela. Fazendo isso, eu tiro o branco intenso da tela e aplicando uma base mais neutra que se torna mais interessante para a pintura. Bom, agora os materiais. Os materiais que eu vou utilizar são os materiais de estudo, uma paleta de vidro para mesclar as tintas, uma espátula grande e meia dúzia de cores, para desenvolver uma paleta com muitos tons de verdes, azuis e cores de madeira. Os médios que estou utilizando é o EcoSalve e um pouco de óleo de linhaça. A princípio não é uma paleta complicada e ótima para quem está começando. A tela que estou utilizando é de algodão do tamanho de 25 por 30. Eu vou deixar os links de todos esses materiais aqui na descrição do vídeo. Inclusive, se você quiser adquirir os seus materiais através dos meus links, isso me ajuda bastante a continuar produzindo aqui para o YouTube. Já deixo meu muito obrigado. Bom, vamos para o esboço. O esboço que estou fazendo é com um pincel número 4 e a cor que eu estou utilizando para fazer ele é uma sombra queimada. Inclusive, esta cor não pode faltar na minha paleta de cores. Bom, eu começo o esboço com esses traços bem livres, assim, demarcando ali mais ou menos a posição dos objetos e a forma que eles têm. A forma estética para mim é importante justamente para mim entender, né, que aquilo são limões e não laranjas. Então essa é uma segunda preocupação que eu tenho. A primeira preocupação é referente mesmo à questão da composição e ao tamanho desses elementos na tela. Porque é uma tela que eu estou utilizando de 20 por 30 e eu não queria que ele ficasse muito pequeno e nem muito maior do que poderia ser. Então eu estou buscando que eles tenham um certo equilíbrio nesse sentido. Em relação a essas questões de luz e de sombra, mas isso eu já vou fazer da seguinte forma, eu vou demarcar os pontos de sombra. Então uma dica que eu deixo para você já fazer a demarcação como eu estou fazendo aqui dos pontos de sombra nos elementos para que durante a pintura a gente possa fazer ela de uma forma mais organizada, porque eu gosto de começar pelos escuros para depois vir acrescentando os claros. Apesar de muitos artistas utilizarem isso como uma regra absoluta, eu sempre acredito que algumas regras podem ser quebradas e essa forma de se fazer você deve encontrar melhor para você. Bom, para a pintura, eu começo já a pintura fazendo uma mescla aqui com o verde, mas deixando ele um pouco mais opaco. A ideia aqui é que esse ponto de sombra seja um ponto que não seja tão contrastante nesse momento. Então eu vou começar pelas linhas de sombra e eu começo a fazer primeiro o limão. E como você pode perceber, eu estou utilizando de novo a espátula para pintura. Sim, essa é uma pintura que eu vou utilizar a espátula em todo o processo dela de pintura, e eu já tenho um outro vídeo aqui no canal e eu vou deixar no card aqui em cima se você não viu ainda, que é bem interessante porque foi o meu primeiro vídeo com espátula e eu acho que a espátula ela exige um pouquinho mais de mim. Primeiro a questão da coordenação motora que a gente tem que ter, né? E é uma coisa que a gente não desenvolve da noite pro dia. Você não sabe, ou não, melhor, não tem a ideia de quanto trabalho eu passei para fazer essa pintura com espátula. Eu acho até que ela deu mais trabalho que o meu vídeo anterior. Mas eu quero te dizer que, como eu acelerei o vídeo, você não consegue perceber o tempo que eu levava para dar cada espatulada. Não sei se pode se chamar assim, mas eu já estou chamando. A ideia aqui realmente é espalhar a tinta pela tela utilizando essa espátula de uma forma que não fique muita tinta na tela e ao mesmo tempo que eu possa fazer os desenhos ou os volumes ali, né, preencher aqueles espaços para assim poder dar a entender dos elementos que estão fazendo parte dessa composição. E com a espátula não é fácil, mas também não é uma coisa impossível. E com esse meu comentário eu não quero te desmotivar de jeito nenhum a trabalhar com a espátula, muito pelo contrário, eu acho que você deve experimentar sim, sem dúvida nenhuma, mas no meu ponto de vista aqui eu vou levar uns 10 anos para mim poder fazer um quadro que eu ache interessante com a espátula. Ela é uma brincadeira, mas igual a espátula tem um formato diferente, então o movimento da mão é bem diferente também do que, vamos dizer,
comparando com o pincel ele já lembra já um lápis, uma caneta, então a gente já tem essa coisa da memória, né, de se fazer aquilo um pouco mais fácil. A espátula não, ela tem todo um formato diferente, e isso no momento de aplicar a tinta na tela e de fazer ali o desenho, vamos dizer, dos elementos, é um pouco diferente mesmo, né? Então eu tô tendo essa dificuldade, mas é uma dificuldade temporária, e o que a gente não pode esquecer é que quando a gente desenvolve uma nova técnica ou utiliza um novo elemento para fazer as pinturas, ela é muito divertida porque tem a questão das experimentações, né? E a gente vai experimentando e buscando ali as melhores formas de se fazer com este ou com aquele elemento. E eu vou aproveitar o momento, já que eu tô passando o maior perrengue com essa espátula aqui, e te convidar a assistir meus outros vídeos aqui no canal, a te inscrever no canal se você não for inscrito e a marcar o sininho para receber os meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. Uma das coisas que eu não posso deixar de falar aqui, que eu acho bem importante, é a questão da paleta de cores que eu estou utilizando. Como você pode ver na minha referência, eu tenho o azul da parede, o verde e amarelo dos limões, também o branco daquele potinho ali, e da madeira, né? A cor da madeira, que é a tábua de cortar carne, que está sendo a base de todos esses elementos. E essa paleta de cores, na pintura da tela, eu estou dando mais dramaticidade. Por que eu estou fazendo isso? Muito pela referência que a gente não está visualizando aqui, porque eu estou buscando as referências mais cinematográficas, né, de filmes de dramas, e muito influenciado também pelas séries que eu vi nas últimas semanas. E elas pedem esse tom um pouco mais escuro, um pouco mais frio, vamos dizer assim. E eu acho isso interessante quando a gente pode buscar referências de outras artes, como por exemplo a do cinema. Então essas referências que eu estou trazendo aqui, que a gente não visualiza aqui no vídeo agora, mas é a influência sim dos filmes que eu vi, das séries que eu vi nas últimas semanas. Então quando a gente busca referências e ser influenciado pelo cinema, pelas cores que utilizam, e a gente tem sempre o filme ligado muito à questão do sentimento, isso eu acho muito legal, que a gente possa trazer isso para as pinturas. E as pinturas ganham outra dramaticidade, outra visão, né? Outra forma de se fazer. Então, muito ligada à questão do sentimento também. E se você assiste séries e acha que é as séries e as cores que você vê e toda a influência não só das cores, mas das narrativas, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar muito de trocar essa ideia com você. Bom, agora eu tô chegando naquela parte um pouquinho mais difícil com a espátula, que é dar aqueles detalhes ali do limão. Então eu tô buscando formas de fazer para que fique ali aquele detalhe dos gomos do limão, mesmo que ele esteja cortado ao meio, né? Então ali eu acrescento um pouquinho de branco, um pouquinho de creme, né? Um amarelo que eu fiz na paleta, e eu vou dando aquelas tonalidades para dar a ideia realmente daquele limão, né? Ser um limão e ter aqueles gomos cortados assim como a gente tem na nossa referência. E se você está gostando do vídeo, eu já te convido a deixar o seu like, a tacar o dedo nessa curtida aí, porque isso me motiva bastante a continuar produzindo aqui para o YouTube. Bom, ainda referente aos detalhes aqui do limão, eu estou carregando a espátula com pequenas quantidades de tinta, ou na ponta dela ou nas laterais, para poder fazer ali com a forma que eu movimento ela e colocar e aplicar esses pequenos pontos de tinta no limão, e assim poder ter aquela característica que a gente está vendo ali. E isso eu acho muito interessante, porque a gente precisa de um manuseio realmente diferente, né, em relação à espátula, mas ao mesmo tempo que a gente trabalha essa coisa de se desafiar a fazer dessa forma, a gente trabalha também a questão da paciência, né, de ter essa paciência, de ter essa tranquilidade, esse cuidado ali para aplicar os pontos de tinta onde realmente é necessário para aparecer a característica do limão. Tô achando muito legal e muito divertido essa parte da pintura. Bom, uma das coisas que eu penso agora em melhorar aqui na tela, e eu preciso fazer isso nesse momento, é a questão das texturas e as passagens de luz, do claro para o escuro e do escuro para o claro. Uma coisa que está me incomodando bastante é aquela tigela. Não sei, tem alguma coisa estranha nela. Ela parece estar meio distorcida na lateral dela, então eu quero melhorar ela também. E para isso eu vou fazer da seguinte forma: eu vou pegar a cor cinza, esse meio azulado, e melhorar aquela lateral dela ali, onde ela está um pouco distorcida. E vou fazer isso com a espátula.
eu começo lá do fundo para frente, né, melhorando a questão de luz dela. Então eu coloquei um cinza meio azulado ali para melhorar aquele volume e assim ela ficar numa posição e numa dimensão correta com o resto dela. Essa passagem de luz do escuro para o claro, eu estou passando a espátula, né, de forma que ela vá trazendo um pouco da tinta escura e mescle com a tinta um pouco mais clara. Ao pouco de tinta que eu dei na espátula ali, é um pouquinho de tinta cinza só que eu coloquei para mesclar com a tinta que tá embaixo. Bom, tomar um cafezinho, que ninguém é de ferro, né, e a noite é longa. Bom, continuo aqui colocando um pouco do branco e do cinza, já para essa parte da frente, e pode ver agora, quando eu passo a espátula, as cores que estavam ali bem marcadas por causa da primeira passada da espátula, elas começam a melhorar. E a tigela assim vai ficando mais desenhadinha, vamos dizer assim, com as luzes também e com as mesclas que estão acontecendo ali sobre essa superfície. E como vocês podem ver, ela tem um volume diferente, ela é meio arredondada, né, na sua base e um pouco mais larga assim na parte de cima. Um dos cuidados que eu tenho que ter agora é também com essa questão da luz e sombra, onde está nessa parte de baixo dela. E eu vou procurar suavizar isso de alguma forma. Eu acredito que é botando um pouquinho mais de luz e fazendo de uma forma um pouco mais suave ali no passar a espátula. E eu vou fazer isso bem devagar com a espátula, né, de uma forma com todo cuidado para não borrar todo o resto da pintura e também cuidando para não aplicar tinta demais, para não ficar uma textura muito grossa. Não é essa a ideia. Eu não quero fazer ali naquele ponto ou em qualquer outro ponto dessa pintura camadas muito grossas de tinta, que isso também acabaria levando muito tempo para secar. Aqui eu começo a delinear um pouquinho essa lateral e para isso eu só passo a espátula, né, fazendo com que o escuro que está atrás, a tinta escura que está atrás, também seja um ponto de sombra e crie essa distância entre a parede do fundo e a tigela. Bom, acredito que ficou bom. Agora aqui eu vou continuar aplicando um pouco mais de luz. É onde a luz está com maior incidência, né? Então por isso eu vou aplicar bastante luz aqui nesse primeiro momento. E essa parte da tigela aqui eu vou dar uma arrumadinha nela onde ela está com esse pequeno defeitinho, embora possa não estar aparecendo direitinho no vídeo. Agora eu vou melhorar um pouco também dessa sombra aqui no limão. E como você pode perceber, eu vou começar a fazer os limões e eles são, na verdade, os elementos principais assim nessa composição. E são também os elementos de maior dificuldade que eu encontrei, porque além desse formato arredondado, eu tenho que estar sempre atento à questão da luz e sombra, porque esse é um fator fundamental para que dê essa aparência arredondada nessa circunferência que eles têm. Um outro cuidado que eu estou tendo aqui é de poder afastar eles um do outro, utilizando também esse recurso de sombra, né? E também com o limão lá do fundo, eu deixei ele um pouco mais claro. Isso acabou destacando ele um pouco mais e também afastando ele mais ainda da parede, que está bem escura, um sombreado. E a ideia justamente é essa agora, é deixar eles um pouco mais iluminados e continuar trabalhando neles aí nesse sentido de luz e sombra e na questão principalmente desse volume que ele tem. E eu começo a trabalhar isso da seguinte forma, aplicando pequenas quantidades de luz em todos eles primeiro, para identificar bem, para estabelecer bem essa questão do formato deles dentro da composição, qual deles é maior, qual deles é menor, né, qual deles está mais escondidinho. Então, para isso, eu começo a aplicar essas luzes e sombras naqueles que estão mais visíveis ali, para poder identificar eles de uma forma bem adequada, assim, para depois trabalhar essa questão mais da luminosidade. Então eu vou fazendo isso em pequenas quantidades e eu já vou fazendo as passagens de luz entre eles ali de uma forma muito tranquila mesmo, colocando pequenas quantidades de tinta, né, esfregando ali a espátula, né, na circunferência deles para criar já aquela ideia, né, da onde eles começam, onde eles terminam. Eu falei esfregando, mas eu quero corrigir um pouquinho. Na verdade, a gente passa ali, não esfrega tanto, porque senão a gente pode acabar tirando a tinta. E a ideia não é essa. A ideia é sempre aplicar um pouquinho de tinta, mesmo que seja uma camada fina, e que essa tinta, se puder mesclar com a de baixo, no meu caso aqui, nesse momento, isso é o que é mais interessante. Até para criar essa passagem de luz entre o escuro e o claro de uma forma mais harmônica.
E também a questão da correção, a tinta óleo é bom por causa disso, isso eu tenho que frisar. Quando você precisa fazer uma correção na sua pintura, ou melhorar o formato, ou melhorar a ideia de luz e sombra, a tinta óleo é muito boa para fazer isso. Eu gosto bastante porque eu identifico que com ela eu trabalho um pouco mais fácil, apesar de levar um pouco mais tempo para secar. Mas isso não me preocupa, o importante é que eu consiga fazer, né, no meu tempo e também que eu possa desenvolver essa pintura de uma forma muito tranquila. Aqui eu continuo ainda, né, aplicando as luzes e sombras no limão. Você notou que eu coloquei um pouquinho mais de laranja em alguns limões ali, para dar aquela ideia de uma sombra um pouco diferenciada. Por falar em sombra, eu vou começar agora a fazer as sombras mais escuras aqui, já para não só para seguir um pouquinho mais da minha referência, né, aquela ponta ali, alguns limões com uma cor muito mais escura, ao mesmo ponto que outros eu vou deixar eles ainda um pouco mais claro, para poder ser identificado ali, justamente porque eu resolvi fazer essa composição um pouco mais dramática, usar um pouco mais de luz e um pouco de tons mais escuros, né? Então eu vou deixar alguns claros bem incidentes assim, para que fique bem identificado ali esses pontos de luz. Eu começo agora a fazer esses limões menores, que confesso, foi mais difícil para mim, justamente por causa dessa coisa de lidar com a espátula, mas eu tô gostando bastante de fazer e eu tô conseguindo agora, acredito eu, de uma forma um pouco melhor, né? Eu tô me adaptando melhor, assim, vamos dizer, o desenvolvimento ali com a espátula, né? Esse movimento que eu tenho que fazer com a espátula. E continuo aplicando os mesmos tons de tinta que eu já falei anteriormente, que é os verdes, laranjas, né, as cores de madeira, e eu vou fazendo isso de uma forma muito tranquila para que a pintura fique uma coisa agradável, né? E isso que eu acho interessante na pintura a óleo, que ela me proporciona muita satisfação, muita alegria, assim, de poder estar fazendo ela. Bom, para os limões eu volto daqui a pouco. Agora eu quero fazer a questão dessa tábua aqui. Eu quero deixar ela um pouco mais iluminada aqui nessa frente e deixar ela com uma textura diferenciada. Eu não estou fazendo essa tábua realmente nem perto do que ela é na referência, né? Tanto em cor como assim as texturas que ela demonstra ali. Eu estou deixando ela com uma cara um pouco mais rústica, que é a minha ideia no início, assim, de deixar ela um pouco mais rústica, mas principalmente agora, nesse momento, é colocar um pouco mais de luz nela. Ela tá meio apagadinha e tal. E agora eu vou aplicando esses tons mais claros e ela vai aparecer um pouco mais, principalmente essa fachada, que é o mais interessante aqui, que dá essa ideia, né, de que ali seja uma tábua mesmo, que seja uma bancada ou alguma coisa nesse sentido. Então eu botei um pouquinho de tinta na espátula, nas laterais ali da espátula, né, e eu vou aplicando, né, de cima para baixo, puxando ela para baixo ali para dar essa luminosidade. Então a ideia também não é de fazer uma luz muito incidente ali, não é fazer uma luz muito clara ali, não é deixar muito iluminado, né, mas dar esses tons aí mais iluminados para essa tábua. E assim a gente poder ter essa ideia no geral. Eu acho que aqui ela tá ficando boa, eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Bom, agora eu retorno para a tigela. E eu começo a trabalhar de novo esses brancos aqui dessa frente. E agora eu quero deixar esses brancos um pouco mais marcados, eu quero deixar essas luzes um pouco mais fortes ali nesse sentido. E eu vou aplicar então o branco, né, eu vou aplicar o branco puro aqui em cima desse cinza e fazer esses pequenos retoques. Eu começo a demarcar ali também essa face aqui, né, nessa lateral aqui dela, e vou mesclando com a tinta que está embaixo, então ela vai ficando um pouco mais suave. E eu acredito que a tigela é isso aqui mesmo. Eu retorno para os limões aqui, os que ficaram ainda para terminar. Aqui eu estou colocando um pouquinho nessa lateral do limão a cor, né, dele, o verde no caso, porque ele está um pouquinho de lado ali. E eu vou fazendo isso com muita sensibilidade e com muito cuidado também para não estragar o fundo agora, que o fundo eu já acertei. E eu vou fazendo isso dessa forma, colocando um pouco mais de luz também nesse outro, que está para cima, no caso. E a ideia é justamente essa, criar essa pequena textura aqui em cima e melhorar os pontos de luz e sombra aqui nessa lateral.
Agora eu penso que os limões da tigela, preciso colocar um pouco mais de luz neles, e é isso que eu vou fazer nesse momento, porque acredito que ele precise, né, dessa um pouco mais de luz ali, já que ele está bem de frente aqui para a lâmpada, e aí assim eu sigo um pouco mais da referência. Eu acho que a pintura de hoje era mais ou menos isso. Eu gostei bastante de fazer e quero te agradecer de todo o coração por ter ficado até esse momento comigo. Meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.